Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso curso de resolução de exercícios. Estamos aqui no nosso bloco de Direito Notarial e Registral. Já passamos pelos exercícios pertinentes ao Código de Normas, em que resolvemos aí, que foram resolvidos 6 blocos de exercícios, né? Foram mais de 6 aulas. Nós vimos todo o Código de Normas, praticamente todo o Código de Normas, né, do Estado de Santa Catarina. Esse curso ele é voltado para a prova de cartórios do Estado de Santa Catarina. Vencido, então, o Código de Normas da Corregedoria do Tribunal de Justiça, Corregedoria Geral de Justiça, vamos agora teremos 2 aulas com exercícios pertinentes à 8935 e 2 aulas com exercícios da 9492. Está melhor o áudio, Renato? Ok. Então, Renato, eu vou pedir aí que você faça a gentileza que abra aí o primeiro bloco de exercícios que eu lhe enviei. Eu também vou ler aqui porque, como eu lhe disse, eu estou sem a minha impressora, que já foi despachada aí para a minha nova cidade, né? Onde eu vou assumir aí uma serventia. E estou aqui no meu escritório sem a minha impressora, mas eu vou seguindo aqui pelo computador e peço que você faça o mesmo. O primeiro exercício que nós temos aqui, ele é um exercício de 2019 da Consulplan. Este bloco de exercício da 8935, eu selecionei exercício da IESA, da Consulplan, da VUNESP e da Fundação Getúlio Vargas. Correto? A respeito do tratamento constitucional conferido aos serviços notariais e de registro, avalie as assertivas a seguir. Lei Federal estabelecerá normas especiais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Renato, isso nós vamos ver, aqui nós vamos ter a resposta para essa assertiva na Constituição da República. Então, eu peço que você se dirija aí ao artigo 236. Ele se inicia, o caput, ele traz a seguinte norma. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público, né? Muito se discute a respeito da natureza jurídica dos serviços notariais e registrais, e hoje o que eu acho que é a melhor tese é aquela que atribui aos serviços notariais e de registro uma característica sui generis, né? Eles são exercidos em caráter privado por particulares, por pessoas que são formadas em direito, por profissionais do direito, e eles são que o exercem em virtude de a estas pessoas, lhe terem sido delegados a atividade. Então, essa é a atividade exercida por particulares, mas é uma atividade que tem um cunho. A ela se aplica normas de direito público. Então, o artigo 236 diz que estes serviços são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. E o parágrafo 1º, ele nos diz que a lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de prepostos, e definirá a fiscalização de atos pelo Poder Judiciário. A estrutura que nós temos é que estes serviços são serviços extrajudiciais, portanto, eles são vinculados aos tribunais de justiça dos estados. Parágrafo 2º. Lei Federal estabelecerá normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. E parágrafo 3º,
o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público, de provas e títulos. Então, o concurso público é de provas e títulos. Não se permitindo que qualquer serventia fique vaga sem abertura de concurso de provimento de remoção por mais de 6 meses. Vamos dar aqui, abrir em outro link e vamos ter que o parágrafo 2º, lei federal, essa lei federal que é trazida, que é mencionada no parágrafo 2º, é essa lei aqui, a 10.169 de 2000, que o regulamenta, né? Os estados e o DF fixarão o valor dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos respectivos serviços notariais e de registro, observadas as normas dessa lei. O valor fixado para os emolumentos deverá corresponder ao efetivo custo e é adequado e suficiente remuneração dos serviços prestados e aí por diante. Então, voltamos lá, a nossa questão, a primeira assertiva. A lei federal estabelecerá normas especiais? Não, falso. Por quê? Porque lei federal estabelecerá normas gerais. Artigo 236, parágrafo 2º. Ótimo. Vamos adiante. A primeira, então, os senhores vão marcar. A primeira assertiva está falsa. 2. O Estado responde apenas subsidiariamente pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade. Nós temos essa tese aqui assentada em sede de repercussão geral. E eu vou trazer aqui para os senhores o Dizer o Direito, que é um site que eu sempre recomendo aos senhores, né? O que ele diz, o que ele comenta, né, nesse julgado do STF, né? O tabelião, então os senhores sabem que tabelião, sinônimo, regra geral, de notário, registrador, oficial de registro, né? Então, nós temos aquela hipótese, né, que foi, me parece, se não me engano, foi em Santa Catarina que ocorreu. Ensejou esse entendimento do STF. O oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais, ele gravou de maneira incorreta o nome de uma pessoa e essa grafia incorreta, ela se revelou um óbice, né, alegado pelo INSS para concessão da pensão por morte ao cônjuge do decujus. Isso fez com que esse cônjuge sobrevivente, superstite, ficasse 2 anos sem receber a pensão por morte devida, por ter havido este erro na grafia aí do assento de óbito e na certidão de óbito respectiva. Então, isso chegou aí ao STF e foi a tese definida em sede de repercussão geral nos termos do informativo 932. O julgamento foi em fevereiro de 2019, saiu do forno. O Estado possui responsabilidade civil direta e primária pelos danos que tabeliães e oficiais de registro no exercício de serviço público, por delegação, causem a terceiros. Então, essa é a tese. Qual é o tipo de responsabilidade civil do Estado? Nos termos do 37, parágrafo 6º, é a responsabilidade civil objetiva, né? E aqui nós temos que ressaltar que, se o Estado for condenado a pagar a indenização à vítima, ele tem o dever de cobrar de volta do tabelião ou registrador o valor que pagou, né? Depois de pagar a indenização, o Estado deve obrigatoriamente ajuizar a ação de regresso contra o responsável pelo dano. E se o Estado não faz, os agentes responsáveis eles poderão responder pelo ato de improbidade administrativa. Então é isso. Assuma a tese que ficou assentada é
O Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e registradores que, no exercício de suas funções, causem dano a outras pessoas, a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Então, nessa ação de regresso, o Estado, para ser indenizado, deverá comprovar que o tabelião registrador agiu com dolo ou culpa. Sim, trata-se de responsabilidade subjetiva. Aí eu vou pedir para que os senhores abram a 8935 e que os senhores sempre leiam essas disposições, quais disposições pertinentes aqui sobre a responsabilidade. No capítulo 3 da 8935, artigo 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros por culpa ou dolo, pessoalmente pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. Então, STF, plenário RE 842846 do Rio de Janeiro. Não, aqui não foi Santa Catarina, foi Rio de Janeiro. O relator ministro Luiz Fux, julgado em 27 de fevereiro de 2019, repercussão geral, informativo 932. O Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiro, assentado o dever de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ótimo. Então, voltamos aí para as nossas questões. Assertiva 2 também está falsa. Ele coloca subsidiariamente, mas é de forma direta. A 2 está falsa. Questão 3. Caberá ao Poder Judiciário fiscalizar os atos dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, sem prejuízo da fiscalização exercida pelo Ministério Público e pelos órgãos fazendários? Isso é verdade. Nós vimos aqui no artigo 236, parágrafo 2º. Vamos lá? Vamos lá. Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. Sim. E aqui na 8935 também nós temos essa regra. Os concursos, no capítulo 7º, da fiscalização pelo Poder Judiciário. Artigo 37. Sempre. É importante que nós saibamos essa estrutura, né? Porque numa eventual prova discursiva, nós teremos que começar aí pelo artigo 236 e depois nós temos que mencionar o artigo 37. A fiscalização judiciária dos atos notariais e de registro, mencionados nos artigos 6º a 13, será exercida pelo juízo competente, assim definido na órbita estadual e do Distrito Federal, sempre que necessário ou mediante representação de qualquer interessado, quando na inobservância de obrigação legal, por parte de notário ou de oficial de registro ou de seus prepostos. Quando, em autos ou papéis de que conhecer o juiz verificar a existência de crime de ação pública, remeterá ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. E aí nós temos aqui o artigo 38. O juízo competente zelará para que os serviços notariais e de registro sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente, podendo sugerir à autoridade competente a elaboração de planos de adequada e melhor prestação desses serviços, observados também critérios populacionais e socioeconômicos publicados regularmente pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ok, vamos voltando lá para a nossa questão. 4. Apresentam-se como atividades jurídicas que são próprias do Estado, porém exercidas por particulares, sempre pessoas naturais, mediante delegação ou concessão. Falso, mediante delegação. Então, a 3 é verdadeira e a 4 é falsa. E aqui nós temos na Lei 8935, no início, no artigo 1º, se não me engano, não. Vamos ver aqui. Espera aí.
É na Constituição mesmo. No artigo 236 caput. Artigo 236 caput. Artigo 236 caput da Constituição. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Ótimo. Então, nós temos aqui a primeira questão são falsas as assertivas 1, 2 e 4 e, portanto, a resposta é a letra B. Ótimo, letra B. Vamos adiante. Questão 2. Os notários e oficiais de registro é uma prova da IES, a prova que foi muito, como eu diria, atribulada, não atribulada, combatida, inclusive foi anulada, né? Controversa, né? Então, voltamos agora para a segunda questão e vamos lá. Essa prova, então, é a prova que foi a prova atribulada, né? Que ensejou aí a exclusão da IES do certame, vamos dizer dessa maneira. Questão 2. Mas, em que pese, né, ter havido isso, nós temos aí exercícios de direito notarial e registral e que nós devemos resolver. Os notários e oficiais de registro, eles gozam de independência no exercício de suas atribuições, têm direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia e só perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei. Exatamente. É o que diz o artigo 28. O artigo 28 da 8935. Os notários e oficiais de registro, eles gozam de independência no exercício de suas atribuições, eles têm direito à percepção dos emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia e eles perderão a delegação nas hipóteses previstas em lei. Ok. Então, a primeira está absolutamente correta. A primeira está correta. 2. São direitos do notário e do registrador exercer opção nos casos de desmembramento ou desdobramento de sua serventia e organizar associações ou sindicatos de classe e deles participar. Isso é verdade, é o artigo 29. Vamos lá, da 8935. Vamos ter que seguir aí. Quais são os direitos? Nós temos 2 direitos expressos no artigo 29. Na verdade, 2 incisos, né? Melhor dizendo. Exercer a opção, no caso de desmembramento ou desdobramento de sua serventia. Desmembramento tem a ver com circunscrição, desdobramento tem a ver com função. Eu quero dizer o seguinte, se houver uma repartição geográfica, nós vamos estar a tratar de desmembramento, enquanto desdobramento nós mantemos aí o espaço geográfico, né, mas as atribuições elas são definidas em 2 serventias, né? Por exemplo, em Manaus houve o desdobramento do RTD, porque antes nós só tínhamos um RTD, um único, um ofício de registro de títulos e documentos. Agora, com esse novo concurso, foi ofertado o segundo ofício de registro de títulos e documentos. Então, houve o desdobramento do RTD original. E a pessoa que foi aprovada em primeiro lugar, ela declinou, porque ela já ocupa um cartório de protesto, e o segundo colocado, ele escolheu, então ele fez a primeira escolha, né? Ele não foi o primeiro aprovado, mas ele fez a primeira escolha. E ele fez a primeira escolha e ele escolheu o RTD de Manaus. Ótimo. Quais são os direitos do notário e do registrador? O RTD de Manaus, que foi desdobrado. É por isso que eu estou a dizer, estou a ilustrar. Exercer opção nos casos de desmembramento ou desdobramento de sua serventia. Então, ele opta. Organizar associações ou sindicatos de classe e participar deles. A NOREG, ARPEM, são direitos do notário, no artigo 29. Tão logo nós todos os candidatos aprovados no Amazonas, e eu falo nós, né, porque eu me incluo nestes aprovados, graças a Deus, nós, com o ato da delegação,
nós já poderemos nos inscrever na ANOREG, organizar. Ela já está organizada. Então, ela organizar associações ou sindicatos de classe dele participar. Ótimo. Continuamos aqui com as nossas assertivas. Os agentes fazendários têm o dever de fiscalizar o recolhimento a 1 e 2 corretas. Os agentes fazendários têm o dever de fiscalizar o recolhimento dos impostos, não recaindo tal obrigação aos notários, referente aos tributos incidentes sobre os atos que devem praticar, sendo tal dever exclusivo dos registradores? Não, não, não. O recolhimento tributário ele é dever de ambos. Dever de ambos. Então, vamos lá para o artigo 29 da nossa mencionada lei. Vamos lá? Com todos deveres. Artigo 30, perdão. Artigo 29 são os direitos. O artigo 28 diz a respeito da independência no exercício de suas atribuições. O 29 trata dos direitos e o 30 dos deveres. São deveres dos notários e dos oficiais de registro. Aí nós temos manter em ordem os livros, papéis e documentos de sua serventia, guardando-os em locais seguros, atender às partes coeficiência, urbanidade, presteza, atender prioritariamente às requisições do poder público, manter em arquivo as leis, regulamentos, resoluções, provimentos, proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto nas atividades profissionais como na vida privada, guardar sigilo, afixar em local visível, de fácil leitura e acesso ao público, as tabelas de emolumentos, observar os emolumentos fixados, dar recibo dos emolumentos, observar prazos legais fixados, e aqui nós temos ele. Fiscalizar o recolhimento dos impostos incidentes sobre os atos que devam praticar. Vamos ver mais alguma. Facilitar o acesso à documentação às pessoas habilitadas legalmente, encaminhar ao juízo competente as dúvidas levantadas pelos interessados, obedecida à sistemática processual fixada pela legislação respectiva, observar as normas técnicas estabelecidas pelo juízo competente. Vamos ver se aqui no finalzinho nós temos mais alguma outra. Não. Não. Nós vamos ficar aí com essa disposição. Voltamos lá para a nossa questão. Inciso 4º, manter em ordem os livros, papéis e documentos de sua serventia, guardando-os em locais seguros e atender às partes coeficiência, urbanidade e presteza. Acabamos de ler artigo 30. Sim, são alguns dos deveres dos notários e dos oficiais de registro. Portanto, a 1 está verdadeira, a 2 está verdadeira, a 3 está falsa, a 4 está verdadeira. Apenas a assertiva 3 está incorreta, portanto, letra D. Ótimo. Continuamos. Questão 3ª, ainda IES, Santa Catarina, prova famigerada que foi cancelada, anulada, né? Estamos a tratar das disposições da 8935. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da advocacia ou da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou função pública, ainda que em comissão. Isso é verdade. Vamos lá no artigo 25 da 8935. Os senhores têm aí que ler o artigo. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o exercício da advocacia, da intermediação de seus serviços ou de qualquer cargo, emprego ou função públicos, ainda que em comissão. Então, é isso. Ótimo. Continuamos. 1 é verdade. A diplomação, na hipótese de mandato eletivo e a posse. Nos demais casos, bem, é porque os mandatos eletivos nós temos a diplomação.
E a pessoa que é aprovada em um concurso público, ela vai ter a posse. Eu acho que não temos posse em mandato eletivo, mas eu posso verificar se mandato eletivo é posse, diplomação. Não, é sim. A diplomação e posse, mandato eletivo é diplomação e posse, diplomação e posse, e o cargo público é a posse, né? Não há que se falar em diplomação. É isso. Então é isso. A diplomação na hipótese de mandato letivo e a posse nos demais casos implicará no afastamento da atividade notarial ou registral. Isso é verdade. É o parágrafo 2º do artigo 25, né, que nós acabamos de ler, né, o caput, na verdade. A diplomação na hipótese de mandato letivo e a posse nos demais casos implicará no afastamento da atividade, né? Nós temos até uma ADI aqui 1531. Ótimo. Continuamos para nossas... Vamos lá. No serviço de que é titular, o notário e o registrador não poderão praticar pessoalmente qualquer ato de seu interesse ou de interesse de seu cônjuge ou de parentes na linha reta ou na colateral, consanguíneo ou afins, até o 3º grau. Ó, é o artigo 27. É o artigo 27. Artigo 27 da 8935. Então, os senhores têm que estar aí com esses artigos na ponta da língua. No serviço de que é titular, o notário e o registrador, eles não poderão praticar pessoalmente qualquer ato de seu interesse ou de interesse de seu cônjuge ou de parentes na linha reta ou na colateral, consanguíneos ou afins até o 3º grau. Ótimo. Então, não, de forma alguma. Por fim, inciso 4º. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso quando os prepostos agirem com culpa ou dolo. Isso está falso. Ó, se vocês forem aqui no artigo 22, os notários e oficiais de registro eles são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo. E aqui a questão ela fala pessoalmente. Não, por culpa ou dolo. E aí, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. Então, os senhores têm que estar aí com essas definições muito na ponta da língua. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, a assegurado o direito de regresso. Ótimo. Então, a resposta dessa questão é apenas a assertiva 4ª está incorreta, é a letra D. Ok. Exatamente. Vamos lá agora na Lei Federal 10.169. É aquela lei que regulamenta o parágrafo 2º do artigo 236. Quando nós clicamos lá no site do Planalto, no regulamento, logo após o parágrafo 2º, nós vamos ser encaminhados a essa lei. Essa lei é muito importante, né? Porque às vezes nós ficamos ali só com o código de normas e com as leis estaduais que disciplinam o recolhimento dos emolumentos e nós nos olvidamos dessa lei. Mas o fundamento dessa tabela de custas que nós temos nos estados é artigo 236, parágrafo 2º, Lei 10.169. Em seguida, depois, a lei estadual que instituiu a tabela. Vamos lá. A Lei Federal 10.169 de 2000, que estabelece normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, dispõe que os notários e registradores passarão recibo dos emolumentos percebidos sem prejuízo da indicação definitiva e obrigatória dos respectivos valores à margem do documento entregue ao interessado
em conformidade com a tabela vigente ao tempo da prática do ato. Então, vamos abrir a nossa Lei 10.169, eu peço que os senhores façam isso. E esse artigo, se não me engano, é o artigo 5º ou o artigo 6º. É o artigo 6º. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Essa questão está verdadeira. É o artigo 6º. Os notários e os registradores, eles darão recibo dos emolumentos percebidos, sem prejuízo da indicação definitiva e obrigatória dos respectivos valores à margem do documento entregue ao interessado, em conformidade com a tabela vigente ao tempo da prática do ato. Correto? Ótimo. Voltamos lá para essa questão é verdadeira. A letra A está verdadeira. Deverão os estados e o DF, no âmbito de sua competência, estabelecer formas de compensação ao RCPN pelos atos gratuitos por eles praticados, destinando parte da verba pública para este fim? Bem, isso é falso. Não há que se falar nessa verba pública para este fim. Vamos lá. Mas sim, a compensação ela é devida, né? Vamos dar uma olhada aqui. Qual é o dispositivo? É o artigo 8º. Vamos lá. Compartilhar aqui com vocês. E o parágrafo único ele diz exatamente que não pode haver ônus para o poder público. Os estados e o DF, no âmbito de sua competência, respeitado o prazo estabelecido no artigo 9º, desta lei, estabelecerão forma de compensação aos registradores civis das pessoas naturais pelos atos gratuitos por eles praticados, conforme estabelecido em lei federal, né? Os senhores sabem que o registro de nascimento, né, e o óbito, eles são gratuitos, né? Nós sabemos disso, e a primeira certidão respectiva. Os estados e o DF, no âmbito de sua competência, respeitado o prazo estabelecido no artigo 9º desta lei, estabelecerão formas de compensação aos registradores civis das pessoas naturais pelos atos gratuitos por eles praticados, conforme estabelecido em lei federal. O disposto no caput não pode gerar ônus para o poder público, né? E esse prazo do artigo 9º é o seguinte: os estados e o DF deverão proceder à revisão das tabelas de emolumentos atualmente em vigor, a fim de adaptá-las ao disposto nesta lei no prazo de 90 dias contado da sua vigência, né? Porque essa lei ela entrou em vigor na data de sua publicação, e aí 29 de dezembro de 2000, né? Então, a partir de 2001, essa lei é muito importante aí para os estados, né? Ela regulamenta o parágrafo 2º, artigo 236, mediante o estabelecimento de normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, né? Exatamente. Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Vamos lá, passando por todas, né? B, falsa. C. O valor dos emolumentos pode sofrer reajustes periódicos para a recomposição de sua expressão econômica, sendo que a nova tabela deverá obedecer uma antecedência mínima de 30 dias a partir de sua publicação para adquirir validade. Ó, isso é falso. Reajustes, vamos lá na lei se ela fala sobre isso. Peraí, estou na lei errada. Estou aqui na 8935, não, peraí. 10.169. Periódicos. É o artigo 5º. Vamos lá. A gente, às vezes, não, na pesquisa, share. É o artigo 5º. Quando for o caso, o valor dos emolumentos poderá sofrer reajuste, publicando-se as respectivas tabelas até o último dia do ano, observado o princípio da anterioridade. Então, aqui, nós temos o princípio da anterioridade, mas
Nós não temos aí a anterioridade nonagesimal, né? O valor dos emolumentos pode sofrer reajuste publicando-se as respectivas. É uma exceção à anterioridade nonagesimal. Quando for o caso, o valor dos emolumentos poderá sofrer reajuste publicando-se as respectivas tabelas até o último dia do ano, observado o princípio da anterioridade. Ótimo. Então é isso. Então aqui, perfeito. Artigo 5º. Adiante. Mínimo de 30 dias? Não. Pode ser feito no último dia do ano para valer para o próximo ano. Os atos relativos a situações jurídicas sem conteúdo financeiro deverão ser remunerados de maneira uniforme pelo Estado e o Distrito Federal, evitando-se variações decorrentes de peculiaridades regionais. Os atos relativos a situações jurídicas deverão ser remunerados de maneira uniforme. Até aí tudo bem. Mas evitando-se variações decorrentes de peculiaridades regionais, isso é falso. Ó, vamos lá, eu vou mencionar. Os atos específicos é o artigo 2º. Então, nós temos que passar aí por essa lei é muito importante para todos nós. Para a fixação do valor dos emolumentos, a lei dos estados e do DF levará em conta a natureza pública e o caráter social dos serviços notariais e de registro, atendidas ainda as seguintes regras. Os valores dos emolumentos constarão de tabelas e serão expressos em moeda corrente do país. Os atos comuns aos vários tipos de serviços notariais e de registro serão remunerados por emolumentos específicos, fixados para cada espécie de ato. Os atos específicos de cada serviço serão classificados em atos relativos a situações jurídicas sem conteúdo financeiro, cujos emolumentos atenderão às peculiaridades socioeconômicas de cada região, atos relativos a situações jurídicas com conteúdo financeiro, serão fixados mediante a observância de faixas que estabeleçam valores mínimos e máximos, nas quais enquadrar-se-á o valor constante do documento apresentado aos serviços notariais e de registro. Né? Os atos específicos de cada serviço serão classificados em atos relativos a situações jurídicas, não há o conteúdo financeiro, os emolumentos atenderão às peculiaridades socioeconômicas de cada região. E aqueles que são referentes a situações jurídicas com conteúdo financeiro, nós temos os emolumentos por faixa, né? Com valores mínimos e máximos. Então, é sempre isso. Ótimo. Voltamos aí. Portanto, essa questão 4, nós temos a resposta letra A. Questão 4, letra A. Tranquilo, desde que saibamos aí a letra da lei, a letra da lei. O tabelião de notas. Vamos lá para 8935, né? 8935. Vamos lá. 8935. Voltamos lá para 8935. O tabelião de notas. É de livre escolha para a lavratura de escrituras públicas, desde que dentro da mesma unidade de federação? Falso. Não temos isso na 8935. Pode lavrar ata notarial para fins de uso campeão administrativo de qualquer bem imóvel? Ata notarial para fins de uso campeão de qualquer bem imóvel? Não. Tem determinados bens imóveis que eles não são sujeitos a uso campeão. Esse é o primeiro ponto. E nós temos uma regra, numa dessas resoluções do CNJ, um desses provimentos, em que, em se tratando de uso campeão de imóvel, o tabelião de notas que possui a competência para lavrar essa usucapião, cujo objeto, né, seja esse determinado bem imóvel, é o tabelião da circunscrição onde se localiza aquele determinado bem imóvel. Os senhores não podem se esquecer disso. Isso faz com que a letra B esteja incorreta. Agora eu não vou conseguir dizer para os senhores o fundamento dessa letra B. Mais adiante, depois eu localizando, eu passo para os senhores pelo WhatsApp. Tem suas diligências adstritas à comarca que recebeu a delegação? A diligência, sim. As diligências
são adstritas à comarca que recebeu a delegação. E eu vou falar para os senhores os artigos agora. Não responde disciplinarmente por ato de seus prepostos, não faz o menor sentido. Então, vamos lá, na 8935. 8935. Os titulares de serviços notariais de registro são os, já temos aqui, aos notários compete formalizar juridicamente a vontade das partes, intervir nos atos de negócio a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação, redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo, autenticar fatos. Aos tabeliães de notas compete com exclusividade, tabeliães de notas, né? Quando ele menciona os notários no artigo 6º, ele está a tratar dos tabeliães de notas e dos tabeliães de protesto e também aqueles tabeliães marítimos, né? Porque temos os tabeliães marítimos e também são os oficiais de registros de contratos marítimos, né? Então são estes, aos notários, é o gênero, né? Aos tabeliães de notas, com exclusividade, lavrar escrituras e procurações públicas, lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados, lavrar atas notariais, reconhecer firmas, autenticar cópias. Facultado aos tabeliães de notas realizar todas as gestões e diligências necessárias ou convenientes ao preparo dos atos notariais, requerendo que coubersem mônios maiores que os emolumentos devidos pelo ato. Mas não é este o fundamento. É livre a escolha, é o artigo 8º, que nós teremos que enfrentar, e o artigo 9º para respondermos a essa questão. É livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar de situação dos bens, objeto do ato ou negócio. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o tabelião de notas não poderá praticar atos de seu ofício fora do município para o qual recebeu delegação. Isso é interessante, né? Porque pode parecer contraditório, né? O tabelião de notas ele não poderá praticar atos de seu ofício fora do município para o qual recebeu a delegação. Ele não pode. Mas é livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou lugar de situação dos bens, objeto do ato ou negócio. E aqui o artigo 10º trata das atribuições dos tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos. Ok. Que, por exemplo, há em cidades onde nós não temos mar, mas onde nós temos rios. Em Manaus nós temos, por exemplo. É estranho isso, mas é verdade. Eles não colocaram aí aos tabeliães e oficiais de registro de contratos fluviais. Não, marítimos. Mas nós entendemos. Portanto, 5, letra C, com fundamento no artigo 9º, da 8935. Questão 6ª, vamos lá, vamos adiante. Nós temos que vencer aí esse bloco ainda hoje. Sobre as infrações disciplinares e penalidades impostas aos titulares da atividade notarial e registral, previstas na 8935, marque a alternativa correta. Inciso 1. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades previstas na 8935, a inobservância das prescrições legais ou normativas, a conduta atentatória às instituições notariais e de registro, cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que sob alegação de urgência, a violação do sigilo profissional, o descumprimento de quaisquer dos deveres. Isso é verdade. Esse artigo é o artigo da responsabilidade, artigo 28, 29, 30. Artigo 31. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais. Vamos lá. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e os oficiais de registro às penalidades previstas nesta lei. A inobservância das prescrições legais ou normativas, a conduta atentatória às instituições notariais e de registro, a cobrança indevida ou excessiva de emolumentos, ainda que sob alegação de urgência, a violação do sigilo profissional, o descumprimento dos deveres descritos no artigo 30. Ótimo. Perfeito. Inciso 1 está correto. Vamos lá para a 2. São infrações disciplinares que sujeitam os notários e oficiais de registro às penalidades
previstas na 8935, organizar associações ou sindicatos de classe e deles participar é falso, absolutamente. São direitos, inclusive, dos tabeliães, notários e oficiais de registro. As penas disciplinares poderão ser aplicadas no caso de infrações cometidas pelos notários registradores, serão de repreensão, multa, suspensão e perda da delegação. Sim, isso é verdade. É o artigo 32. Vamos lá. Compartilhar aqui com os senhores. Os notários e os oficiais de registro estão sujeitos, pelas infrações que praticarem, assegurado amplo direito de defesa, às seguintes penas: repreensão, multa, suspensão por 90 dias, prorrogável por mais 30, repreensão, multa, suspensão e perda da delegação. Ótimo. Continuamos. Então, a 1 é verdadeira, a 2 é falsa, a 3 é verdadeira. E quarta, as penas serão impostas pelo juiz competente, independentemente da ordem de gradação, conforme a gravidade do ato. Isso é verdade. Esse artigo é o artigo 34. Artigo 34. As penas serão impostas pelo juiz competente, independentemente da ordem de gradação, conforme a gravidade do fato. Ponto. Né? Ponto. Ótimo, continuamos. Vamos lá. Portanto, apenas a assertiva 2 está correta, letra D. Ok. Questão 7. Sobre os notários e registradores, tendo como base a 8935, assinale a correta. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem os escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. Perfeito. É a letra da lei, é o artigo 22, né? Artigo 22. Artigo 22, já falamos sobre ele. Adiante. Prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data de lavratura do ato registral notarial. Exatamente. Exatamente. Vou compartilhar aqui com vocês. É o parágrafo único do artigo 22. O caput diz que eles são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. E o parágrafo único diz que prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data de lavratura do ato registral ou notarial. O 23, por sua vez, diz que a responsabilidade civil independe da criminal. Artigo 24 diz que a responsabilidade criminal será individualizada, aplicando-se no que couber a legislação relativa aos crimes contra a administração pública. A individualização prevista no caput não exime os notários e os oficiais de registro de sua responsabilidade civil. Então, o notário ele vai ter a responsabilidade civil e os escreventes, aí, aqueles que praticarem os atos, eles terão a responsabilidade criminal. Vamos lá, continuamos aqui. A responsabilidade civil depende da criminal, falso, independe. E quarta, a 3 está incorreta, portanto. A responsabilidade criminal será individualizada, aplicando-se no que couber a legislação relativa aos crimes contra a administração pública. A individualização ela não exime os notários e os oficiais de registro de sua responsabilidade civil. Portanto, letra A, apenas a assertiva 3 está incorreta. Apenas a assertiva 3 está incorreta. Vamos lá para a questão 8. Assinale a alternativa correta, considerando o disposto na Constituição Federal sobre os servidores dos serviços notariais e de registro. Essa questão 8ª eu não quero resolvê-la agora, porque essa questão ela trata de jurisprudência, vamos deixá-la para depois. Questão 9ª. Vamos para a nossa próxima questão. Também a 8 e a 9 nós vamos respondê-la em outro momento, não agora. Porque eu quero só tratar sobre as questões específicas a respeito da 8935. Vamos lá para a questão 10. A Lei Federal 8935 de 1994 prevê que são direitos dos notários e dos registradores. Essa prova foi do Rio Grande do Sul de 2019, né? Primeira fase lá do Rio Grande do Sul, elaborada, aplicada pela VUNESP. Direitos. Guardar sigilo sobre a documentação, já vi que não é direito, é dever. Nós temos só 2 direitos, né? Se lembram disso? A opção, na hipótese do desmembramento e desdobramento,
e a organização do sindicato, organizações de classe e a participação destes sindicatos, organizações de classe. Letra B. Organizar associações ou sindicatos de classe e deles participar e encaminhar ao juiz competente as dúvidas levantadas pelos interessados, obedecida a sistemática processual fixada pela respectiva e encaminhar ao juiz competente as dúvidas levantadas. Não, é direito, mas a segunda parte está equivocada. Não, isso é um dever dele encaminhar, não é. A letra C, exercer opção nos casos de desmembramento ou desdobramento e organizar associações ou sindicatos de classe e deles participar. Perfeito, letra C é a resposta. Proceder de forma a dignificar a função exercida, tanto na atividade profissional como na vida privada, e atender às partes com eficiência, urbanidade e presteza. Dever, exercer a opção no caso de desmembramento e desdobramento de sua serventia ao direito e guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que tenham conhecimento em razão de exercício de sua profissão. Dever. Portanto, a resposta é a letra C. Eu vou agora... Renato, então vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar essa primeira aula, esse primeiro bloco de 10 exercícios, eu quero fazer as aulas mais curtas. Nós vamos encerrar agora e nós vamos ter mais duas, provavelmente mais 2 ou 3 aulas, mas com a duração menor, tá bom?